Você abra a palavra do Senhor, vou direto aqui ao ponto. Aqui está marcando 3h46. É o que está aqui. Pelo menos está parecido, 46 com 43, então eu sei que vai. Abra aí a palavra do Senhor, falei o texto? Tá, é em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 1 é o tema da abertura que eu quero seguir com vocês. Eu quero, nessa noite, eu acredito que eu não vou conseguir concluir, porque eu não quero me estender demais e também não quero correr com o que Deus me deu para compartilhar. Na verdade, a gente está ministrando já há algumas semanas sobre a jornada. Hoje, Aziel, que é o contador oficial, 11ª semana, 12ª eu acho. Eu acredito. Enfim, entre 10 e 12 semanas que a gente vem falando de temas essenciais para a nossa fé. Essenciais. E na semana passada, meu amigo Aziel trouxe uma ministração sobre a fé. E aí ele trouxe várias perspectivas bíblicas, ensinamentos muito abençoados. Daqui a pouco essa ministração vai estar lá no YouTube. Você que não pôde acompanhar, você vai poder acompanhar. E você que já veio, ouça de novo. Eu tenho ouvido semanalmente as ministrações lá. Ouça as minhas ministrações do Ramon. Do Ramon acho que ainda não colocaram ainda não. Mas parece que vai colocar, né, Samu? Próximos dias tem uma do Ramon que vai também já subir lá. Do Aziel. E tem sido muito abençoado para a gente. E muitas pessoas também, por meio do Spotify e por meio das outras mídias, né? Estão sendo abençoadas. Inclusive, eu deixo sempre aqui um pedido para você. Além de você seguir lá o canal e ouvir, compartilha. Antigamente, o maior meio de evangelismo nosso era o papel, né? Aquele panfleto. Hoje, com as mídias e com o celular, às vezes é você só colocar assim, compartilhar. Pronto. Só isso. E uma palavra pode mudar a vida de uma pessoa. Sim ou não, irmãos? Pode ou não pode? Inclusive, isso se conecta com o que a gente vai falar um pouco hoje. Então, seja um agente de transformação. Mande a palavra para as pessoas, compartilhe a palavra. E quando a gente diz isso, não é porque a gente está querendo contabilizar seguidores. Nem aqui a gente está fazendo isso, imagina se na internet vai querer. Não, mas é porque nós temos convicção do que está sendo ensinado. Convicção da palavra. Entenda bem, não adianta nós ficarmos falando de diagnósticos. O mundo jaz no maligno, ponto. O mundo está em trevas, isso aí já ninguém precisa mais falar. O que nós precisamos ser é a resposta. A igreja não tem que ficar pedindo resposta, a igreja tem que ser a resposta. Jesus falou assim, vocês vão atrás da luz do mundo. Não, ele disse, vocês são a luz do mundo. Para quê? Para que serve a luz? Você fala, para alumiar. Não é para alumiar? É isso. Então, seja essa luz. E hoje, o Aziel ministrou na semana passada sobre fé, e eu também vou falar sobre fé. E essas anotações que eu fiz, acabou que eu me empolguei nessa semana estudando. Quando terminou o culto, eu estava conversando com a Lia, e a Lia trouxe algumas provocações, e eu fiquei com aquilo na mente, eu comecei a estudar, anotar. Quando eu vi, eu tinha 19 páginas de anotação. Eu tenho esse problema, irmãos, eu confesso. Eu vou confessar aqui publicamente. Eu tenho esse problema. Às vezes a Teca disse que eu tenho hiperfoco no estudo. E aí eu fui anotando, quando eu vi, eu falei, misericórdia, e agora? O que eu faço? Aí eu fui tirando, e aqui nas minhas anotações eu estou com 13 páginas. E aí eu vou compartilhar algumas coisas com você. Isso aqui depois vai virar um livro com certeza, de tanto que isso ficou interessante. E o que eu quero falar hoje com você? Sobre fé, mas talvez de uma forma assim, que a gente ainda não viu.
Porque, sem dúvida, dentro da igreja, a palavra fé é uma das palavras que a gente mais escuta. Toda hora a gente escuta sobre fé, a gente canta sobre fé, a gente fala sobre fé. A Bíblia, ela é tão, a fé na Bíblia, ela é tão importante, que numa rápida pesquisa, antes de vir para cá, eu não tinha feito isso, mas antes de sair do meu trabalho, eu fiz uma rápida pesquisa, Ailson, e eu achei 500 referências na Bíblia sobre fé. Uma pesquisa rápida. Certamente tem mais. A Bíblia tem 1189 capítulos. Quantos capítulos? 1189. Tem pelo menos não dá, né? Pelo menos 500 referências de fé na Bíblia. É quase que a cada 2 capítulos a Bíblia fala de fé. Imagina, a cada 2 capítulos dá uma pausa, fé. Anda 2 capítulos, fé. Anda 2 capítulos, do Gênesis até o Apocalipse. Então note como esse tema é importante. Só que muitas vezes a gente fala sobre a fé, mas a gente não sabe realmente o que é a fé. A gente não sabe, por exemplo, às vezes, como usar essa arma tão importante que é a fé, diante dos problemas que se apresentam. E foi essa conversa que eu tive com a Lia, ela teve comigo, e a gente teve ali no final do culto, eu fiquei com isso na mente, falei, pronto. É quase que um manual da fé. E eu escrevi isso, um manual da fé. Como viver pela fé, crescer na fé e permanecer na fé. É isso que nós queremos. Como viver pela fé, crescer na fé e permanecer na fé. Porque a fé é o pilar da vida cristã. É o pilar mais fundamental da caminhada cristã, é a fé. Tira a fé, acabou a caminhada cristã. Então note o tanto que isso é importante. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sem a fé, não tem como se conectar com Deus. Você pode dizer isso? Sem fé, não tem como se conectar com Deus. Não tem conexão com Deus sem fé. O texto que o Aziel leu semana passada. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam. Olha o texto. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Veja, não tem conexão com Deus sem fé. Mas eu quero ir hoje bem do básico, para a gente poder ir crescendo juntos. O texto é Hebreus capítulo 11, versículo 1, todos acharam? Diga amém. O texto diz assim: ora, a fé, está ali, vou ler ali junto com vocês, na versão NA, eu adoro essa versão. Ora, a fé é a certeza, diga certeza. A fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção, diga convicção. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Esse é o conceito bíblico de fé. Em toda a Bíblia, nos 1189 capítulos, esse é o único lugar em que a Bíblia, de certa forma, conceitua a fé. E olha que o texto de Hebreus 11:1, ele usa 2 palavras importantes: certeza e convicção. Certeza e convicção. Porque se a fé é um pilar, e se você, por exemplo, numa construção, isso aqui é um pilar, ó. Isso aqui é um pilar, ó. O pilar é o que dá sustentação. Então esse ferro aqui, por exemplo, ele não foi colocado aqui por acaso, porque ele está em cima de um pilar, para sustentar esse peso todo que está aqui. E o texto que nós lemos está dizendo que fé é certeza, fé é convicção, e é a partir daqui que nós vamos avançar. Já que a gente vai começar do começo, a gente precisa entender, pelo menos de forma mínima, o que é a fé.
Sempre que a gente vai estudar sobre algo, a primeira coisa é a gente estudar o conceito daquilo. Para eu realmente entender algo, eu tenho que partir do conceito. Aqui eu já tenho um conceito bíblico. Fé é certeza de coisas que se esperam. É convicção de fatos que não se veem. Mas como que a gente pode conceituar a fé? Já que a fé é tão importante para a nossa caminhada com Deus, já que sem fé sequer há cristianismo, já que sem fé eu não tenho como sequer me aproximar de Deus, o que é a fé? A fé é confiar em Deus e em suas promessas, mesmo, escute, fé é confiar em Deus e em suas promessas, mesmo sem ver evidências tangíveis. É o que o texto está dizendo. Eu só reescrevi com outra palavra, porque olha o que ele está dizendo. Convicção de fatos que eu não vejo. Se eu precisar ver e tocar, eu não preciso de fé. Se eu tenho que tocar para acreditar, não tem fé. A fé é, eu estou convicto de fatos que eu ainda não vi, mas que eu ouvi por uma promessa, por exemplo, por uma palavra que eu recebi. Porque quando Deus fala, já existe. Você pode dizer isso? Quando Deus fala, já existe. Promessa e realidade para Deus é a mesma coisa, Ramon. Promessa e realidade para Deus é a mesma coisa, e para nós tem que ser também, porque ele está dizendo, eu estou convicto de fatos que eu não vi, mas Deus falou, então já existe. Deus falou, já está lá. Agora eu preciso me preparar para tomar posse do que Deus falou. A fé é confiar em Deus, escuta, confiar em Deus e em suas promessas, mesmo sem ter evidências tangíveis. A fé é eu acreditar no invisível como se já fosse uma realidade. É Deus falar assim, ó, eu vou mudar a sua família, você já está pela fé enxergando a família mudada. É Deus falar assim, eu vou abrir a porta. É você já enxergar você dentro daquela porta. É Deus falar, eu vou curar. É você já enxergar você celebrando a cura, agradecendo a cura. Isso é fé. É a gente acreditar de tal forma que sem pegar você, Sara, tá aqui, mas como você... Não, eu já enxerguei. Já existe no mundo espiritual. Porque promessa e realidade para Deus não tem diferença. Tem um autor que eu, às vezes, gosto de ler uns artigos dele, um autor americano, chamado Raymond Brown, e ele disse assim, escute, fé é a resposta humana ao que Deus diz em sua palavra. Fé é a resposta humana ao que Deus diz em sua palavra. Veja que a fé não é algo teórico. A fé não é apenas um pensamento positivo. A fé não é, eu me lembro uma vez, e já contei isso, mas eu me lembro uma vez que eu fui fazer o primeiro concurso da minha vida. Eu morava na casa da minha avó, e aí eu fui fazer o concurso. Um dia eu estava dormindo, ela me acordou, falou, meu filho, é hoje o concurso. Eu falei, que concurso, vó? Aquele que eu escrevi você. Aí era um concurso da Caixa. Aí eu nem tinha estudado, tinha comprado uma apostila, eu tinha 18 anos isso. Então, 3 anos atrás. Aí, eu peguei, falei, vó, mas vó, eu nem lembrava do concurso. E minha avó, na época, era muito católica, hoje ela é serva do Senhor, acredita mesmo em Deus e tal. E aí ela falou assim, meu filho, vai lá, e quando você chegar lá, você vai dizer assim, sangue de Jesus tem poder. Aí eu falei, vó, isso não dá certo não. Ela dá, só que ela falou, Janaína, com tanta fé, que eu fiquei enfesado, eu falei, eu vou, vai meu filho, ela, só que você fala 3 vezes, falei, tá bom, cheguei lá, sentei, fechei o olho tão forte, chega a sair lágrima, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder, falei 3 vezes, peguei a prova, comecei a ler, parece que estava em mandarim. Falei de novo, não, peraí, sangue de Jesus, não deu certo. O sangue de Jesus tem poder? Mas sangue de Jesus é crendice? Não, a gente não está crendo no abstrato não, nós temos um fundamento sobre o qual a gente crê.
é um comportamento decorrente do que Deus falou. Deus falou, acabou, está falado, já existe. Acredita e se comporta como se aquilo já existe. Essa é a questão. Não é tipo assim, eu acredito, amanhã quando eu acordar, o tanque vai estar cheio. Amém. Você chega lá, a luzinha amarela está acesa. Deus pode encher o tanque do carro ou não pode? Pode, mas não é esse tipo de fé que a Bíblia defende. A Bíblia defende uma fé fundamentada em uma palavra. O capítulo 11 de Hebreus é o capítulo da galeria ou dos heróis da... Todos eles fizeram o que fizeram porque tiveram uma... Por que Abraão saiu sem saber para onde ia? Me ajuda, irmãos, por quê? Porque Deus disse, sai. O Aziel pregou aqui semana passada. Por que Noé passou 100 anos construindo aquele barco? Porque Deus mandou. Por que Gideão foi enfrentar um exército de 135 mil pessoas, pastor Emerson, com 300? Porque Deus disse que ia dar vitória para ele. É por isso que eles foram para lá. A fé não é algo louco, inconsequente, que parece quanto mais louco, mais fé. Não. Muita gente está agindo por inconsequência e chamando de fé. Tem muita gente comprando o que não deve, fazendo dívida que não pode pagar, em nome de uma fé que Deus não mandou ele fazer. O Deus proverá está levando o nome de muita gente para o Serasa, você sabia? O cara vai lá, aí eu já ouvi isso, Ramon, ele chega na concessionária, aí já tem logo aquela cortina ali, né, de ar, tá vendo que tem a cortina de ar? Aí quando ele entra, aquela cortina bate, ele arrupeia. Aí ele fala, estou sentindo Deus nesse ambiente. Estou sentindo Deus. Eu já entrei aqui, meu Deus, eu estou arrupiado. É igual aquele meme, arrupiou. Aí ele entra, Lia. Aí ele fala assim, eita, poxa, eu estou com fé. Eu vou dar meu CPF. Se aprovar é Deus. Ué, se ele tiver sem dívida, um score legalzinho, aprova. Aí ele vai aí. Ai, pai, vai ao CPF. Aí daqui a pouco o cara liga, tá aprovado. 96 parcelas de 2.000. Ele ganha 1.300 por mês. Aí fala, sai desse jeito com o carnezinho. Deus, o carnê, é o carnê. Deus proverá. Terceira parcela, oficial de justiça já está lá na porta. Isso é um péssimo testemunho. Isso não é fé. Isso aí é imaturidade. Porque fé tem fundamento. Fala comigo, fé tem fundamento. E o fundamento da fé é a palavra. O autor da fé é Cristo. O objeto da fé é Deus. E o fundamento é a palavra. É a palavra que sustenta essa fé aí. Leia o capítulo 11 de Hebreus, fica o dever de casa para vocês. Leia o capítulo 11 de Hebreus, e você vai ver todos aqueles homens fizeram o que fizeram pela fé, fundamentado, impulsionados por uma palavra. Agora entenda, quando Deus dá a palavra, Ele espera uma resposta minha e sua. Porque fé não é só receber a palavra, é agir conforme a palavra que recebeu. No dia que Deus falou para mim, depois dessa experiência traumática do concurso, que Deus falou um dia comigo mesmo, falou assim, você vai passar no concurso. Eu já estava estudando e tal, e Deus falou, deu uma palavra. Espírito Santo, vai, pede conta do emprego que você vai passar no concurso. Eu ouvi a palavra, sabia que era Deus, sabe o que eu fui fazer? Estudar. Me comportar como quem estava indo em direção ao cumprimento da promessa. Porque muitas vezes eu e você recebemos a palavra e a gente sai daqui e está achando e acha que a palavra vai se cumprir passivamente. Não, a não ser que Deus diga, fala assim, eu vou te dar e você não faz nada. Chega em casa, coloca uma série, vai curtir que o anjo vai bater. Não foi o que Deus falou para mim. Deus não disse, Valesca, que eu ia chegar no dia da prova, sentar, o anjo ia chegar, vai Wellington, gabarito 1, B,
Cola gospel. Não vai. Não adianta. Dia desse teve o concurso do CNU, chegou uns ali no gabinete, pastor, nós vamos fazer a prova, ora por nós. Eu falei, amém. Senhor, abençoa para eles lembrar de tudo que estudou. Aí um olhou assim, eu falei, tu não estudou, tu quer oração? Pensa ali, ó. Fé é fundamentada na palavra. A fé é a resposta humana ao que Deus disse em sua palavra. Nós estamos hoje no dia 21 de novembro. Só esse ano, quantas palavras de direção de Deus você já recebeu? Para a sua casa, para a sua família, para o seu casamento, para a sua vida financeira, para a sua vida espiritual. Quantas palavras você já recebeu? Não precisa responder para mim, só pensa, quantas palavras você já recebeu, só esse ano? A pergunta é, qual foi a sua resposta em relação a essa palavra? Amém, tomo posse. Isso não é suficiente. A fé exige comportamento de quem crê. A fé exige um comportamento daquele que vai tomar posse. É a resposta humana. Diga comigo, fé não se confunde com pensamento positivo. Aí eu anotei uma frase que eu li do Hernandes Dias Lopes, que eu gostei demais. Olha, Igor, essa frase do pastor Hernandes Dias Lopes, uma referência. Ele disse assim, porque Deus falou, nós cremos. Porque Deus prometeu, confiamos. Porque a palavra de Deus não pode falhar, a fé ri das impossibilidades e descansa imperturbável nos braços da promessa de Deus. Deus falou, está falado, acabou. Agora eu vou fazer a minha parte. Isso é fé. Então a fé, ela vem de Deus, mas ela exige de mim e de você uma resposta. Qual é a resposta que Deus está esperando de você? Essa é a questão da fé. Quando a gente olha a Bíblia, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, tem duas palavras. Uma no Antigo Testamento e uma no Novo Testamento, que trazem a origem da palavra fé. A palavra fé no Antigo Testamento é uma palavra hebraica chamada emuná. Diga comigo, emuná. Emuná. A palavra emuná é a palavra fé no Antigo Testamento. É dessa palavra emuná que vem o nosso amém. Quando a gente diz assim, amém, que assim seja, que seja desse jeito, assim eu creio, né? Essa lógica do amém, quando você fala amém, aí você fala, assim seja, Senhor, vem dessa palavra. E o que significa essa palavra emuná? Significa ser firme, ou estar firme a partir de algo. A palavra fé no Antigo Testamento traz a ideia de estar firme. E é isso que a fé gera em nós. Porque mesmo você não vendo, você está firme pela fé. Você está acreditando pela fé. As circunstâncias é o Abraão, que a Bíblia diz em Romanos que ele creu contra a esperança. Diga, Abraão creu contra a esperança. E o que é crer contra a esperança no contexto de Abraão? A gente sabe, ele recebe uma palavra em Gênesis 12, Deus dizendo que vai fazer dele uma grande nação. A gente chega 24 anos depois em Gênesis 20 e o filho não chegou ainda. E ele continua o quê? Crendo. Ele com 99 anos, a sua esposa com 89 anos e ele crendo. As circunstâncias diziam não, a cultura dizia não, os fatos anteriores diziam não. Só que o que sustentava e dava firmeza para Abraão? A palavra que ele recebeu. E nessa noite, Henrique, nessa noite, querida igreja, o que nós temos que entender é o que nos dá firmeza, não é a gente ver, não é a gente tocar, é saber que o Deus que falou, ele não brinca com o que ele fala, ele falou, vai cumprir.
Ele falou, vai acontecer, e eu tenho que acreditar. Então a palavra no Antigo Testamento, emuná, é a ideia de firmeza, de estabilidade. É eu estou firme em algo. Em que eu estou firme? No que Deus falou. Eu estou firme em algo. Eu me lembro quando aconteceu em 2001 foi 11 de setembro, não me lembro o ano agora. Mas teve um tsunami que aconteceu na Indonésia, uns anos atrás, e aí foi noticiado mundialmente, as ondas, mais de 30 metros de altura, foi uma coisa louca, né? Mais de 200 mil pessoas morreram naquela época, foi uma coisa muito triste. Mas foi noticiado a época de uma mulher, que na hora que aquelas ondas, Adriano, estavam subindo, né? Aquele maremoto, na verdade, a mulher se agarrou em uma palmeira, e ela ficou 4 dias agarrada na palmeira. E foi aquilo que salvou a vida dela. Destruiu tudo, e a mulher agarrada em algo. Eu me lembrei disso aqui agora, porque é essa lógica do sentido de fé no Antigo Testamento. Abraão recebe uma palavra, passa 1 ano, passa 5, passa 10, Geise. E ele está o quê? Agarrado em algo firme. Por isso que a nossa fé tem fundamento. Porque se eu me agarro nisso aqui, isso aqui está firme? Imagina, eu me agarro nisso aqui, aí o cara leva com tudo. Pensa. É assim que acontece. É ou não é? Então, Abraão se agarrou em algo. Essa é a ideia de fé no Antigo Testamento. É você estar agarrado, preso, firme em algo que tem firmeza. No Novo Testamento, o texto que a gente leu, a fé. Olha ali, ó, o que está escrito? A fé. A palavra no Novo Testamento para fé é a palavra pistes. Diga comigo, pistes. Se no Antigo Testamento é você estar firme, agarrado em algo, no Novo Testamento tem um conceito um pouco diferente e os dois se conectam. Porque no Novo Testamento não é a ideia de estar agarrado em algo, é a ideia que está ali, ó. A palavra pistes no Novo Testamento implica confiança em algo que é verdadeiro. Confiança em algo que é... Por que muitas vezes as pessoas não querem confiar mais nos nossos políticos? Porque quando é feita uma promessa em tempo de campanha, a gente resiste em confiar. Por quê? O que você acha? Por que, Paulo? Por quê? Por que, Bruna? Porque infelizmente, culturalmente, a gente vem assistindo o quê? Que não cumprem o que fala. Sim ou não? Não cumpre o que promete, então não é verdadeiro. Como que eu vou colocar a minha confiança em algo que eu sei que não é verdadeiro? Não dá. Mas no Novo Testamento a ideia é o quê? É confiar em algo que é verdadeiro. É a convicção da verdade de algo. Agora olha que lindo esse conceito. É confiar no caráter de quem falou. Olha que lindo isso. A fé aqui, a fé é a certeza de coisas que se espera. Por que eu posso estar certo disso? Porque eu confio, Keliane, no caráter de quem? Quem falou? Deus. Pode confiar no caráter de Deus, sim ou não? Ou será que Deus é um político que em época de campanha faz um monte de promessa inconsequente? Não. Em Deus você pode confiar. Em Deus você pode confiar. Mas pastor, está tudo... Ele nunca falhou. Não tem uma vírgula dessa palavra que deixou de se cumprir. Nunca deixou de se cumprir. Por quê? Porque Deus é imutável. Deus, Ele é fiel e Ele é imutável. O que Ele falou vai acontecer. Fé no Novo Testamento é, eu posso confiar, por quê? Porque o caráter de Deus não muda. Você pode dizer isso, o caráter de Deus não muda. Nele eu posso confiar. Mas as circunstâncias vão bater na nossa porta todo dia, sim ou não?
Sim ou não, irmãos? Os problemas, os medos, as inseguranças, as dificuldades, os traumas, a culpa, o Satanás. E aí o que é que Deus espera? Porque lembra o conceito que eu li. Fé é uma resposta ao que Deus falou. É o problema bater lá e você falou, eu continuo confiando em Deus. Aí eu me lembrei, sabe de quem, pastor? Do Daniel, dos seus amigos. Os caras confiam em Deus. E o rei chega e fala assim, Daniel, se você não obedecer o que eu estou falando, cova dos leões. Não é cova dos leões? Às vezes eu confundo cova dos leões com a fornalha, mas a fornalha é os meninos, né? É os 3. Daniel fala, eu vou continuar orando, vou continuar falando com Deus, e eu não vou adorar não. Chega para os amigos lá, coloca a estátua e fala assim, ó, na hora que tocar o pífaro, a harpa, na hora que fizer o som, vocês vão se dobrar. A Bíblia diz que os 3 estão lá, toca o som, só conjecturando, Ana Clara, toca o som, um olha para o outro e fala, e aí? Vamos dobrar não, vamos ficar de pé. Vai não, vou não, então é nós, criou já o grupo, falou, é nós. A Bíblia não tinha nem o WhatsApp, Bruno. A Bíblia diz que imediatamente o rei recebeu a notícia. Pensa. O rei falou, chegaram lá e falou, rei, lembra daqueles 3 que vieram com Daniel? Eles não se dobraram. O rei falou, chama eles aqui. Falou, Ananias, Misael, Azarias, eu estou sabendo aí que tocou a música e vocês não dançaram. Porque o que essa cultura aí quer que eu e você faça? Dance conforme a música desse tempo. Fale a língua desse tempo, use a roupa desse tempo, faça o que essa cultura faz. Nós não somos daqui. Só que se nós não soubermos em que está fundamentada a nossa fé, a gente entrega os pontos na primeira pressão. Sim ou não? Os 3 diante do rei. O rei fala, nós vamos tocar de novo a música e vocês vão se prostrar. Aí um deles fala assim, não cansa os músicos não, porque nós não vamos nos dobrar. Deus pode nos livrar, mas entenda, ainda que Ele não nos livre, nós não nos dobraremos, porque nós não somos conduzidos por tempo, por pressão, por circunstância, nós somos conduzidos por princípios. É isso que um cara de fé age, por princípio, não por oportunidade. Nem toda oportunidade que abre é para a gente entrar. Nem toda porta que abre é para entrar, nem toda sociedade que chega é para você fazer aliança, porque nós somos conduzidos por princípio. Eles falam, não vamos. Por quê? Convictos no caráter de Deus. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Convictos no caráter de Deus. Fé é a base que sustenta a nossa esperança no cumprimento das promessas de Deus. Olha que coisa linda juntando as duas coisas. Se no Antigo Testamento, emuná nos ensina firmeza diante das adversidades, no Novo Testamento nos chama a confiar no caráter de um Deus que nunca falha. Nunca falha. O problema vai chegar, você fala, não, Deus falou que chegaria, Ele vai chegar. Ele disse que viria, Ele virá. Ele falou que ia fazer, então, vai fazer. Mas, não, isso é inegociável. Vocês estão entendendo o nível de fé que a gente precisa desenvolver no nosso dia a dia? É confiar em Deus. Nós não podemos tratar Deus como a gente trata um político. Nós não podemos colocar, meu amigo Edmilton, a palavra de Deus na mesma linha da palavra de um político. Não dá, irmãos. Se Ele falou, vai acontecer. Ele falou, pronto. Diga comigo, a fé exige um comportamento de fé. Porque fé não é teoria.
É bonito a gente ler Hebreus, olha como é lindo. Isso aqui vira uma camiseta linda. Isso aqui vira um negócio de placa de caminhão, vira um negócio lindo de broche de geladeira, não vira? Não vira, irmãos? Como é que é o nome aqui? Não é broche não, né? É o nome imã. Broche é de camisa, né? Fica lindo, Bruno. Só que isso não resolve os problemas do dia a dia. Está na hora da gente falar assim, opa, quem foi que falou isso aqui? Foi Deus, Ele não falha. Ele não falha, porque nele, Tiago diz, não há sequer sombra de variação. Falou, está falado. Ah, mas e o tempo? Não interessa o tempo, Ele é Senhor do tempo. Ele é Senhor da natureza, Ele é Senhor das circunstâncias. O relógio de Deus não tem 12 ponteirinhos não, irmãos. Ele domina tudo, Ele para o tempo, Ele volta o tempo, Ele para o sol, Ele faz o que Ele quer, porque Ele é Deus. Os Salmos de número 24 diz, a terra e tudo que nela há pertencem a Ele. Pertencem a Ele, e as estações, foi Ele que criou. Você está entendendo, irmãos? A gente precisa conhecer esse Deus e confiar nele. Ele é Deus. E isso é suficiente. Eu acredito no caráter dele. Pega a história. Pegue aí para ver se alguma vez ele foi inconsequente, prometeu e não cumpriu. Não. Ele é imutável. A fé é eu acreditar no caráter dele, um Deus que nunca falha. Você pode dizer, Deus nunca falha. Olha o que diz 2 Coríntios 5,7, porque andamos por fé e não por vista. Quando Paulo escreve isso aqui, andamos por fé e não por vista, duas coisas pelo menos a gente tem que aprender do texto. Primeiro, fé é prática, andamos. A fé, você pode dizer comigo, a fé é prática. Fé não é teoria, volto a dizer para você. Andamos. Sabe o que é que ele está dizendo? Fé no dia a dia. Fé no seu trabalho, fé na sua família, fé diante dos problemas, fé nos seus projetos, fé no seu casamento, fé na educação dos seus filhos, fé no seu namoro, fé no seu casamento. Fé é prática, andamos, ele está falando de comportamento. Andamos por fé e não pelo que os olhos veem. Irmãos, eu já disse e repito, se a gente for andar pelos que os olhos veem nessa sociedade aí, a gente não sai nem de casa, porque a coisa está feia. Está ou não está? Violência, corrupção, engano, mentira, as instituições não estão confiáveis. Como que a gente vai fazer? A nossa única esperança é andar por fé. Você entendeu, Duda? Entendeu, Duda? Andar por fé. Depois eu vou passar a lição lá em casa, Duda. Enfrente as incertezas confiando que Deus está no controle. Isso é fé. Olha Isaías 26:3. Esse texto é maravilhoso. Isaías 26:3. A fé como estabilidade em tempo de crise. A fé como algo seguro em tempos de dificuldade. Olha o que está escrito em Isaías 26:3. Tu, Senhor, conservará em... Cara, isso é lindo demais. O que é que está mais faltando para a gente? Paz. Estamos andando de Ferrari atribulado. A minha Ferrari é um Honda Fit 2011. Tu conservará em o que, irmãos? Tribulação? Medo? Ansiedade? Em perfeita paz. Aquele cujo propósito é... Sabe o que é esse firme aqui? Emuná. Lembra? O agarrado em algo firme? Cujo propósito é firme. Por que o propósito dele é firme? Vê aí, irmão. Por que o propósito dele é firme? Por que, Igor? Porque ele confia no Senhor. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ah, mas eu estou tão sem paz, eu estou tão atribulado. Pode ser que o carregador da fé está lá embaixo. O mostrador de bateria de fé está lá embaixo, porque fé anda junto com paz. Está aí, ó, é o texto que está dizendo para nós, eu só estou lendo o texto com você.
Não precisa nem de interpretação. Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Por quê? Porque ele confia no... Por isso que Paulo escreve e diz que ele nos dá a paz que excede o quê, Bruno? Todo entendimento. Eu vos deixarei a paz, Jesus disse, mas não a paz que o mundo dá. Eu vos deixarei a paz que excede o entendimento, a paz de Deus. Em meio à dificuldade, em meio às calamidades do mundo, o cara está O Espírito Santo e Deus, assim, eles são tão extraordinários, porque ele poderia ter escrito assim, ó, tu conservará em paz aquele cujo propósito é firme, mas ele não gosta, Deus não é modesto. Tu conservará em perfeita paz, completa, abundante, extraordinária. Por quê? Por que você está em paz? Nossa, essa paz sua até me incomoda. Tem gente que tem uma paz tão grande que incomoda, não incomoda? Porque a gente às vezes está tão atribulado, Misael, que a gente quer que todo mundo esteja atribulado. E por que, pastor, que dá para ficar em paz? Porque a nossa confiança está no príncipe da paz, que não falha, que é uma rocha inabalável. Esse texto é lindo. Nos momentos de crise, lembre-se de que Deus é sua rocha inabalável. Diga, nos momentos de crise, eu preciso me lembrar, Deus é minha rocha inabalável. Amém, meus irmãos? Agora, que a gente falou um pouco sobre esse conceito de fé, e essas aplicações, uma pergunta básica. De onde vem a fé? Qual é a origem da fé? Será que a fé vem de nós mesmos? No dia que eu fui fazer essa prova da caixa, Lícia, eu falei, né? Que eu sentei lá, eu falei, agora eu vou gerar fé apertando o olho bem forte. Eu apertei assim que chega a doer, eu já fiquei tonto. E não vem fé. Porque o homem por si só não gera fé de forma autônoma. Fé não, a gente pode ter um pensamento positivo, a gente pode ter força de vontade, mas fé, não. Então vamos entender biblicamente, porque isso aqui eu fiquei um bom tempo parado só nesse ponto. E interessante, Lia, que antes daquela conversa, em 25 anos servindo a Cristo, eu nunca tinha parado para pensar na origem da fé. Você acredita, meu amigo? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. E por isso que a Bíblia é linda, né? Porque é uma fonte inesgotável. É só você se dedicar, repito, a metáfora que eu faço em relação ao mar. Quanto mais você vai, mais você tem dele. Quanto mais Daiane você for, mais você tem. Entendeu a lógica? Vai, pode ir. Meu amigo, tem lugares que a profundidade do mar chega a 15 quilômetros. Pensa, 15 quilômetros de profundidade. Pensa que coisa, Rebeca, extraordinária. Mas qual é a origem da fé? Para a gente aprender isso, vamos abrir em Romanos 10, 9. Romanos capítulo 10, versículo 9. Ainda está cedo, 4h29. 4h29, então ainda tem tempo até 9h30. Eita, vai dar para terminar a palavra hoje, Adriano. Deus é bom, gente. Deus para o tempo. Olha, isso é um Deus de fé. Fez o sol parar, a terra retroceder, não é? Romanos 10, 9. O que a gente vai falar agora? Para você nunca mais esquecer, Paulo. Isso é novidade, né, Paulo? A origem da fé. É o que nós vamos aprender agora. Romanos, capítulo 10, verso 9. Escuta e lê comigo. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração, qual é a palavra que vem? Crer. Isso é fé? É ou não é? Crer, fé. São irmãs gêmeas. Se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Verso 11. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele
crê não será envergonhado. Verso 13. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será... Agora vem a origem da fé. Olha que coisa linda. Verso 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Verso 14. Como, porém, invocarão em quem não creram? Como que a pessoa vai invocar se ela não creu? Aí ele continua. E como vão crer naquele de quem nada ouviram? Entendeu, Henrique? Como que eu posso invocar se eu não criei? Como que eu vou crer naquele de quem eu nada ouvi? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? É por isso que essa igreja está aberta para a gente alcançar todas as pessoas só vai alcançar se a gente falar de Cristo. Podemos fazer campanha, 7 cabeçadas da cruz e tal. Não vai converter o povo. Tem que pregar o evangelho. Tem que falar de Cristo. É por isso eu já disse e repito. Onde eu encosto, eu falo, Senhor, me dá uma oportunidade. Me dá uma oportunidade, me dá uma oportunidade. Aí encostei, pronto. Falo de Cristo, deixa uma semente lá. Eu não estou contabilizando. Eu nunca ganhei uma pessoa para Jesus, porque quem faz isso é Cristo. É o Espírito Santo que ganha. Eu só sou o semeador. Sabia, Ramon? Eu não tenho... Eu respeito, né? Eu já ganhei 1 milhão de pessoas, eu não ganhei nenhum. Por quê? Porque a Bíblia diz que quem ganha é o Espírito Santo. Que é ele que convence. Nós só temos que convidar. Diga, o homem convida, o Espírito convence. Você pode falar de novo? O homem convida, o Espírito convence. Qual é o nosso papel? Convidar. Lançar a semente. Acabou. Você coloca ele num ambiente propício para ele ouvir o quê? O evangelho. Porque o texto está dizendo, como que vão crer em quem de nada ouviram? E como ouvirão se ninguém falar? E como vai pregar se não for enviado? Como está escrito, conformosos são os pés do que anunciam boas novas, mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Verso 17, a resposta, e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo, ou a palavra de Deus. Como que vem a fé? Qual é a origem da fé? O texto está deixando claro. A fé vem, diga comigo, a fé vem de ouvir a palavra de Deus. A fé vem de Deus para nós, só que essa fé não vem assim de forma abstrata, um sentimento, opa, senti, estou cheio da fé. Não, biblicamente não é assim. Biblicamente Deus disse que a fé é uma dádiva de Deus e a base é a palavra de Cristo. É a palavra ávila que vem ao nosso encontro que gera essa fé, que dá origem a essa fé. Como que acontece? A maioria de nós deve ter acontecido assim. Como? Vou pegar o meu exemplo. Nunca tinha entrado numa igreja para ouvir a palavra de Cristo, na minha vida, nunca tinha entrado, até 1999, nunca tinha entrado, alguém me fez um convite, eu fui para um ambiente propício para ouvir o que, Sara? A palavra foi ministrada e gerou em mim fé. Que fé? A fé de que Deus me amou tanto que enviou seu filho por mim. Quando essa fé pela palavra foi gerada, eu criei, porque o texto está dizendo, como vai crer se ninguém pregar? Alguém pregou, essa palavra veio para o meu coração, eu criei, com a boca confessei, o Espírito Santo habita em mim. E Gálatas 5:22 diz que agora ele gera o fruto da fé e me convence a permanecer na fé. Simples assim. Por isso que nós falamos, convide alguém.
Convide alguém, porque quando a gente permite a pessoa estar num ambiente propício, a gente está permitindo que ela seja alcançada pela palavra da fé. Vocês estão entendendo, irmãos? A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Sem a palavra, a nossa fé não tem chance de crescer. Sem a palavra lançada não tem jeito. É por isso que o púlpito não pode negociar a palavra. Se a gente começar aqui, no púlpito, na hora de pregar a palavra, falar do coaching, falar do não sei o quê, falar do tigrinho, falar do... não vai ninguém ser convertido. É por isso que as palavras que estão sendo pregadas, que mexem apenas com a emoção, elas são uma tragédia para a igreja. Porque as pessoas acham que está tudo bem. Puxa, eu estava tão pesado, agora eu estou leve, gostei tanto da palavra, estou leve. Só que se não foi a palavra de Cristo, só mexeu com a emoção. E a gente continua aprisionado nos mesmos pecados. Não teve conversão. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? A fé tem uma origem. Que origem? A palavra de Deus. Diga comigo, a palavra de Deus é o solo onde a fé floresce. A palavra é gerada quando a mensagem do evangelho é proclamada. A palavra de Deus tem o poder de criar confiança e certeza no coração. É por isso que Cristo, Geisiane, depois de 3 anos e meio com os discípulos, vou abrir aqui, Mateus 28, aqui, Jesus vai voltar para o Pai, aí ele reúne a galera, fala, pessoal, eu tenho uma palavra para vocês. Mateus 28, verso 19. Olha lá. Mateus 28, 19. Portanto, o que está escrito? Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Continua. E ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou com vocês a todos os dias até o fim dos tempos. O que é que Jesus falou para eles? Falou assim, olha, vocês foram transformados pela palavra. Agora o que é para vocês fazerem? Pregar a palavra, né, Sara? Agora é a vez de vocês. Isso há 2000 anos atrás. E agora é a vez de quem? É a vez de quem, amigos? Nossa, onde você estiver, na sua escola, no ônibus, na rua, no busão, no trabalho, não é ser o chatão, não é ser o inconveniente, não é, ouvi a palavra, agora eu vou chegar já dando voadora, derrubando todo, não precisa disso não, você fica de boa, e vai ter um momento certo, você vai falar, é agora. Aí você entra e lança a palavra. Você não precisa convencer ninguém. Quem convence? Espírito Santo. Eu não entro para convencer, eu só entro para deixar a semente. Acabou. Entendeu, Edmilton? Lança a semente. Não concordo, tudo bem, mas a semente está lançada. E semente lançada, toda semente traz consigo o seu fruto. Acabou. Vocês estão entendendo, amigos? A origem da fé vem pela palavra. Aí olha o que diz 1 Coríntios 1, 21. Escuta. 1 Coríntios 1, 21. Agradou a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Como é que Deus escolheu salvar? Olha lá. Deus achou por bem salvar os que creem por meio de quê? Por meio de quê? Por que Paulo está falando da loucura da pregação? Porque ele está no mundo grego, no mundo da lógica. E que lógica tem um Deus que sai do seu perfeito estado de glória, habita no nosso meio, suja os pés, morre na cruz, ressuscita, volta para o Pai. Que lógica tem isso, irmãos? Por isso que tem que ter fé. Por isso que Paulo diz que é o quê?
é loucura. É ou não é isso aí? É loucura? É loucura, irmão. Por isso que é fé. Como é que Deus decidiu salvar? Pela loucura da pregação. A fé vem pela loucura da pregação. Pensa bem, Jericó. Já ouviu falar de Jericó? Vem com Josué lutar. Já ouviu essa música? Jericó tinha quantas muralhas? Quantas? Me ajuda. Quantas? 2, é isso aí, igreja top. 2 muralhas. Cada muralha, GG, 10 metros de altura por 5 de largura. 2 muralhas, cada muralha 10 metros de altura, 5 de largura. Eles vão, Deus chega e fala assim: Josué, eu tenho a palavra para você vencer essa fortaleza. Senhor, qual é? Agora é a hora de criar o canhão, a bazuca, é agora, Senhor, o míssil. Deus, não. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão acordar amanhã cedo, vão chamar os sacerdotes, vão chamar a galera, os adoradores, e cada dia vocês vão dar uma voltinha lá. Hã? Não, isso é coisa do capeta, isso não é Deus, não. É assim que a gente age, não é? Imagina, Bruno, você está precisando de um emprego. Adriano, está precisando de um emprego. Aí Deus fala assim: você vai dar 7 voltas ao redor do prédio antes de fazer a entrevista. Você fala: eu estou ficando doido. É ou não é, irmão? Loucura um negócio desse. É loucura. Por isso que a gente tem que saber a voz que a gente está ouvindo. Vocês estão entendendo? Aí Deus falou: cada dia vocês vão dar uma volta. No 7º dia, 7 voltas. E as muralhas? É ali que eles cantaram a música e virou o corinho. E as muralhas... E o que eles fizeram? Me ajuda, o que eles fizeram? Acreditar. Está vendo o que está faltando para nós? Acreditar. Porque é loucura ou não é um negócio desse? Me ajuda, irmãos. Ou só eu que... Eu acho loucura um negócio desse. Eu acho loucura. Deixa eu dar uma olhada aqui no YouTube, ver se alguém já derrubou muralha dando voltinha. Não tinha ninguém que tinha feito isso. Eles vão olhar e falar: rapaz, não tem um que fez isso. Nós vamos fazer. Os caras acreditaram. Deus, eu falei isso aqui domingo e repito: Deus está à procura de pessoas que levem a palavra de Deus a sério. Aí você vai ver os milagres acontecendo. Keila, 1º dia, 1 volta. 2º dia, 1 volta. 7º dia, 7 voltas. A Bíblia diz que na hora que eles terminaram a última volta, tocaram as trombetas, o que aconteceu com as muralhas? Caíram, ponto. Milagre extraordinário, irmãos. Porque eles decidiram acreditar na loucura da pregação. É assim que vem a fé. Deus se agradou. Deus escolheu a pregação como meio de despertar a fé no coração das pessoas. Diga comigo: a pregação do Evangelho é o canal pelo qual Deus planta a fé no coração das pessoas. Você entendeu isso? Por isso que a gente prega a palavra. Porque é a palavra que gera fé. Não é movimento que gera fé. A gente acredita no movimento, Ramon. Deus quiser pegar a gente aqui, movimentar, dançar, deitar no Espírito, meu irmão, nós acreditamos nisso. Mas a Bíblia não diz que isso gera fé. A Bíblia diz que o que gera fé é a palavra. Parece coincidência. Mas se você olha a história da igreja, essa é a época que os crentes estão mais fracos na fé. Mas também, Leilane, quando se olha a história da igreja, é a época em que os púlpitos estão dando menos atenção à palavra verdadeira. Você está entendendo isso? Menos pregação verdadeira, menos fé. Menos pessoas transformadas. Porque o que transforma é a fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então, diga: a origem da fé vem da palavra. Aí Gálatas 5:22, como eu falei com vocês, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, paciência, fé. Eu acredito em Cristo pela palavra, o Espírito Santo habita em mim e também começa a gerar frutos de
fé. Por isso que a intimidade com o Espírito Santo é essencial. É a nossa conexão com o profético. É a nossa conexão com o sobrenatural, é o Espírito Santo. Deixa eu olhar meu relógio. Agora, por exemplo, eu gosto, mas eu não tenho tempo. Eu não estou com tempo de jogar futebol. Eu sei que os campos estão sofrendo por isso, né? Só que não, sofrendo mesmo, porque era cada bicudo arrancava um pedaço de grama. Sabe por que, Bruno, que eu não tenho tempo para jogar futebol? Porque não é prioridade. Mas eu tenho tempo de ir para a academia em média 5, 6 vezes por semana. Por quê? Porque é prioridade para mim. Cuidar do coração. Isso agrada a Deus, sim ou não? Agrada a Deus. Não cuidar da saúde é uma desonra a Deus. Se você tem um propósito, precisa dessa embalagem para cumprir o propósito ou não? Precisa ou não precisa? Precisa. O cérebro não vai sair andando por aí. Imagina meu cérebro, cabeção rolando. Tu é doido. Não vai dar certo, irmão. Cuidar da saúde tem que ser o quê? Por isso que eu tenho tempo. Porque para mim é prioridade. Pastor, eu quero ter essa fé extraordinária. Então coloque como prioridade relacionamento com Deus. E não precisa você sair daqui e falar assim, pois amanhã eu vou ficar 5 horas lendo a Bíblia. Não vai. Não vai. Em 20 minutos, 22 minutos, você diz, ai meu pai, que sono. É um ótimo remédio para quem tem dificuldade de dormir. Vai ler a Bíblia para você ver. Olha, Henrique, eu não durmo, gente, eu não durmo, doutor, eu não durmo, coloca a Bíblia para ver. Meu pai, minhas vistas já estão embaralhando aqui, está lendo de cabeça para baixo. Que livro é esse? Zocramãe, meu pai. Ai, Marcos, ai. Estou falando em língua, meu pai. É sono. Aí fala, minha fé está tão fraquinha. A fé vem pelo ouvir. O que você está ouvindo? O que você está lendo? O relacionamento com o Espírito Santo. O texto está falando que fé... Cadê? Porque aqui ficou fidelidade, né? Na minha versão está fé. Está falando que fé, diga, fé é fruto do Espírito. Como é que vai ter fruto sem gestação? Sem relacionamento? Não tem. Tempo é uma questão de prioridade. Eu tenho tempo, e eu estou falando isso para vocês, eu não sou melhor do que você em nada. E eu tenho uma vida corrida. Pensa na vida corrida que eu tenho. Só que eu decidi na minha vida estabelecer o quê? Prioridade. Eu falei para vocês que eu vim direto do trabalho. Trabalhei hoje 9h26, foi a hora que eu cheguei na Câmara, e saí de lá 6h26. Passei no outro lugar, peguei meu filho e viemos no trânsito, abençoado. Esse foi o dia hoje. Acordei cedo, fui resolver as coisas. Li a Bíblia? Li. Fiz o que era prioridade para mim? Fiz. Porque é isso que eu quero construir. Diga assim comigo, eu preciso gerar o que eu quero viver. Temos que gerar. Qual é o futuro que você deseja? Qual é a saúde que você deseja? Eu quero me aposentar. Estava conversando com um colega que vai dar entrada na aposentadoria amanhã. Está com 37 anos de Câmara. Eu falei, poxa, que top, meu amigo, fera. E eu quero me aposentar também. Mas eu quero me aposentar com saúde. Então eu vou fazer o quê? Se eu quero me aposentar com saúde, eu tenho que fazer o quê? Cuidar da saúde, ué. É ou não é? É isso que eu estou falando. Qual é a fé que você deseja? Qual é a vida profissional que você deseja? Qual o salário que você deseja? Gere. Gere na fé e gere no comportamento de fé. Você entendeu, minha amiga? Gero na fé, mas eu gero no comportamento de fé. Vamos caminhar mais um pouquinho para a gente caminhar, para a gente finalizar hoje. A fé é também um fruto do Espírito. E por isso que eu preciso buscar intimidade, para que a minha fé se desenvolva de maneira sólida, robusta. A fé, ela é nutrida.
nessa intimidade com Deus. Escute, embora a fé tenha uma origem divina, ela exige, isso aqui é maravilhoso, escute, embora a fé tenha uma origem divina, ela vem de Deus para nós, ela exige uma resposta consciente e intencional do ser humano. Diga, a fé exige uma resposta intencional do ser humano. E eu vou parar por aqui com o último tópico que eu quero iniciar. Pastor, eu já entendi então que a fé vem desse relacionamento, a fé vem da palavra. E aí, irmãos, eu sempre vou falar isso. Nós precisamos voltar para a palavra. Nós precisamos voltar aqui, esse livro, esses 1189 capítulos, é a mente revelada que Deus deixou para nós. Os valores de Deus, a vontade dEle, a direção dEle, está aqui, ó. A gente precisa voltar, sabe? É o que eu disse, não saia daqui hoje e fazendo aquelas promessas, né, inconsequentes. Dizem as pesquisas que, agora a gente está chegando no final de ano, né, mas dizem as pesquisas que, em média, 85% das promessas de final de ano não passa de janeiro. 85% não passa de janeiro. O cara faz a matrícula na academia. Esse ano vai. Esse ano eu vou todo dia. Vai não. Vai não, irmão. Para de se enganar. Vai não. Não vai. Você chega lá, a primeira semana de janeiro, a academia já está entupida, porque o povo comeu igual uns doidos na virada de ano. Você tem que ficar, fazer fila, Paulo, em cada aparelho. Aí, segunda semana, a fila diminui. Terceira semana, diminui. Fevereiro, você chega, você fala, ó, glória, não tem ninguém. Entendeu? Então, saia daqui. Se você não lê a Bíblia ainda, comece a ler um versículo só. Um versículo, um. Pega esse versículo aqui, peraí. Mas o fruto, fruto. Ah, tá bom, eu estou entendendo. Fruto, a árvore, é a última coisa que produz, é o fruto. Fruto do Espírito é o amor. Como que se aplica na minha vida? Como é que é a alegria? A alegria é fruto do Espírito. Caramba, eu não estou muito alegre nesses dias. Eu não estou com paz. Longanimidade é a paciência. Eu estou tão estressado. Aí ele está dizendo, está faltando fruto. Está entendendo o que eu estou te falando? Esse versículo aqui já serve para você ficar com ele amanhã o dia inteiro pensando nele. Aí, se você conseguir passar uma semana inteira lendo um versículo por dia, depois você aumenta para 2. Depois você aumenta para 3. Depois você vai para um capítulo da Bíblia. Eu estou arrochando aí que esse ano eu li muita coisa. Mas eu não terminei de fazer. Todo ano eu leio a Bíblia pelo menos uma vez. Todo ano, desde que me converti. E já teve ano que li mais de uma vez. E se Deus me permitir, eu tenho que voltar para o projeto. Que o meu sonho, Bruno, é ler a quantidade de anos que eu tenho. Então, se Deus me der 60 anos, eu quero ler a Bíblia 60 vezes. Está longe, mas eu estou caminhando. E eu comecei lendo, sabe como? Uma pequena porção. E aí vai aumentando, daqui a pouco você não quer parar. No dia que eu passo, vai passando a hora sem ler, opa, está faltando alguma coisa. Deixa eu me alimentar da palavra. E aí isso fortalece a nossa fé. Eu nem vou avançar para o próximo tópico, não. Vamos ficar de pé. Eu ia falar sobre como aumentar a fé, mas eu não vou conseguir avançar. Se Deus permitir, semana que vem eu vou terminar. Como aumentar a fé, como é o impacto daquele que vive pela fé, como que o justo pode viver pela fé, e quais são, mais 2 tópicos, quais são
os prejuízos espirituais, emocionais, materiais de não viver pela fé. E o último tópico, a fé como escudo, a fé como arma. Tudo isso é tema da próxima semana, se Deus permitir, você está convidado. Amém, meus amigos? Diga: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Diga: o Espírito Santo gera o fruto da fé, mas isso exige relacionamento. Amém, meus amigos? Todos nós aqui, sem exceção. Você pode estar aqui visitando, a palavra é para você também. Isso aí está aberto para todos nós. Isso não é, pastor, mas o senhor está falando isso aí, porque isso aí é para o senhor que é pastor, isso aí é para os irmãos que é do louvor. Não, irmão, isso é para todo mundo. Eu não falei nada aqui que todos nós não possamos colocar em prática. Falei? Não. Só que exige uma decisão. Entendeu, meu amigo Edmilton? Exige uma decisão. Agora, deixa eu te falar uma coisa. A fé permite você ter experiências que nada mais na vida vai permitir você ter. E Sara, quando a gente tem aquela experiência, você fala: eu quero mais. Eu me lembro quando eu fui batizado do Espírito Santo, eu ficava orando, Lia. Aí eu ficava orando, aí vinha assim uns negócios, eu querendo falar em língua, e eu falava: não, isso é coisa da minha cabeça. Na verdade, lá no início eu fiquei treinando umas línguas, mas não deu certo. Antes de eu conhecer a Teca, eu namorei com uma garota, ainda bem que ela não está aqui. Aí ele era de uma igreja, eu não vou falar para não expor, mas ele ficava treinando as línguas em casa antes de ir para a igreja. Treinava a língua e a voz para imitar a voz do bispo lá. Aí ele falava, aí eu falava: o bispo está aqui. Aí era ele treinando. Entendeu, Edmilton? Aí quando eu me converti, eu lembrei e falei: aquele método é bom. Bala, 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 bala. Eu fiquei assim, aí não deu nada. Eu falei: poxa vida. Gente, a imaturidade gera cada coisa. É ou não é? Aí eu fiquei bala, bala, bala. Eu falei: meu pai, não sai da bala, meu pai. Estou contando para você a minha experiência. Aí eu fiquei, né? Aí, Dodô, comecei a orar mesmo. Falei: Senhor, eu quero sentir esse negócio aí. E lendo a Bíblia, estudando, e orando, e jejuando. E a gente vai falar sobre jejum e oração. Porque jejum e oração, por exemplo, naquele texto, se eu não me engano, em Marcos 9, acho que Marcos 9, 10 por ali, não lembro exatamente. Mas tinha um menino que estava endemoniado e o demônio era mudo. O demônio era mudo. E o demônio entrava no menino, o menino não falava, mas o demônio jogava o menino no fogo, tentava matar ele. Aí ele levou para os discípulos. Aí os discípulos oraram e não conseguiram expulsar o demônio. Aí Jesus chegou, o cara falou: porque eu trouxe aqui para os discípulos, eles não conseguiram e tal. Aí Jesus fala: geração incrédula. Veja que Jesus leva para a questão da fé. Aí Jesus expulsa o demônio, os discípulos chegam e falam assim: Senhor, por que nós não conseguimos? Aí ele fala assim: essa casta de demônio só sai com jejum. Só que ali, se você pegar o contexto, aí alguns dizem assim, que ali Jesus estava ensinando um princípio de batalha espiritual. Pode ser uma coisa indireta, mas não era isso que ele estava dizendo. Ele estava dizendo o jejum, porque ele está falando de incredulidade. Não é que o demônio era o fortão, ele está falando: vocês estão incrédulos. Quando o pai chegou e falou assim, é desde a infância, porque é assim, pastor, ora por mim, o que é que você tem, meu filho? Uma dor de cabeça. Pai amado, poderoso. A gente ora com a fé às vezes, mas é uma doença terminal. Aí você fala: Senhor, prepara para levar, porque não tem. Você fica, irmão, é a realidade. É ou não é, meu amigo? Ué, será que Deus decidiu nessa geração não ressuscitar mais? Será que Deus decidiu nessa geração não curar mais doenças terminais? Será que nessa geração Deus não decidiu não curar mais coxos, aleijados? Será, irmão? Eu não acredito nisso. Eu acredito que está faltando fé em nós. De entrar um cadeirante aqui, não é para a gente orar para ele ter uma cadeira de roda nova elétrica.
é para ele levantar e andar. Só que esse nível de fé, aí sim, esse nível exige jejum e oração. Porque o jejum e oração não é para mudar o coração de Deus não, auxiliadora. É para encher eu e você de fé. É para isso que é o jejum e oração. É para eu dizer, Senhor, eu vou, porque é assim, ó, isso aqui dá uma outra pregação, mas eu vou falar aqui só essa ideia. Vamos fazer um jejum, irmão. Aí está aqui, ó, isso aqui é água. Mas assim, ó, um café. Ah, não dou conta, porque eu vejo um café, eu fico tremendo. Meu pai do céu, eu não posso ficar sem tomar meu cafezinho, ó, meu café. Se você não dá conta de dominar uma xícara de café, você vai dominar o quê? Se você não der conta de dominar um bis, você vai dominar o quê? Você vai vencer quem, irmão? Hã? Aí ó, aqui, me arruma aqui. Aqui. Ô pastor, não mostra esse batom não, que eu começo a ter que taquicardia, pastor. Irmão, se a gente não conseguir vencer isso aqui, nós vamos vencer o quê? É por isso que o jejum é essencial. Para dizer quem é que manda. Para dizer quem é que domina a sua vida. Por que a gente está caindo nos mesmos pecados? Porque a gente não consegue dominar um bis. Vai conseguir dominar uma proposta indecente? Vai conseguir dominar uma proposta de corrupção? Vai conseguir lutar contra um adultério? Não vai, irmão. Se eu não der conta de dominar um bis, eu vou dominar o quê? Essa casta só sai com jejum e oração. Mas não é para mudar o coração de Deus. É para mudar o nosso coração. Você entendeu? Faça para você ver. Jejum é, eu abro mão do pão da terra para me alimentar do pão do céu. E aí vai gerando musculatura, porque a gente vai falar disso, de como aumentar a fé. Porque a fé é como um músculo. E como que se aumenta o músculo? Esforço, fadiga, estímulo. Não é assim? Ah não, mas eu posso aumentar, chega lá e bomba de cavalo. Dá certo? Não. Prazo de validade. É ou não é? Agora, se você aumentar o músculo com o estímulo certo, esse músculo você não vai perder. Você está entendendo o que eu estou te falando? A fé tem nos permitido ter experiências, irmãos, assim, extraordinárias. Houve coisas extraordinárias. Experiências assim que você fala, uau, como... Obrigado, Senhor. É como o salmista diz, Senhor, quem é o homem para que o Senhor dele te lembres? Quem é o filho do homem para que o visite? A fé, Sara, nos dá acesso ao sobrenatural. Irmão, é isso que eu quero que você viva. Ah, pastor, eu quero viver chapado. A fé te deixa chapado, meu irmão, na presença dele. E na hora que você tem uma experiência com o Espírito Santo, aí eu fiquei orando, aí quando foi um dia, eu estava orando, daqui a pouco o Espírito me pegou de um jeito que eu não teve como. Que às vezes, aí quando eu passei da fase do balabalá, aí eu comecei a orar, Leilane, aí às vezes vi uma coisa assim, eu estava assim, eu abri o olho, não, isso é coisa da minha cabeça. Só que teve um dia, meu irmão, que aí não teve jeito. O Espírito veio e transbordou. E eu falei, Senhor, eu quero mais. Eu gostei, eu quero mais. É por isso que eu não abro mão desse Deus, porque Ele é extraordinário. É inesgotável, Japão. Quanto mais você tem, mais você quer. É insaciável. Cadê os sedentos? Meu irmão, tem coisas extraordinárias para você viver. A fé não é só sair de casa e vir à igreja. A fé não é só a gente ouvir uma boa palavra, cantar boas músicas. Não, irmãos, tem um sobrenatural. E outra, eu e você, que já ouvimos a palavra, que já cremos, nós carregamos o tesouro do céu em nós, o Espírito Santo. Você tem noção? Entenda, não tem Espírito Santo criança, não tem Espírito Santo adolescente, não. É o Deus Todo-Poderoso habitando em você.
Ah, não, porque eu sou adolescente, aí deve ser um espírito adolescente. Não, irmão. É o Deus total, pleno, habitando em você. Só que isso precisa ser ativado. Com busca, com desejo, com oração, com renúncia, com pureza, com santidade, com Bíblia. E aí você fala, uau. Quando você começa a ter as experiências com Deus, aí o pecado chega, está fedendo. Sabe por que muitas vezes o pecado não está fedendo como deveria? Porque a gente não está tendo esse relacionamento com o Espírito Santo, com a água pura, com a água verdadeira. Mas quando você está, irmão, sabe, com aquele relacionamento mesmo, buscando, indo atrás, com desejo, na hora que chega a sarar algo, você falou, isso aí está fedendo, sai fora daqui. O trono já está ocupado. Amém, meus amigos? É maravilhoso, irmãos. E o melhor de tudo, sabe o que é? É que está disponível para todos nós. Eis que derramarei a chuva sobre a terra sedenta. Só basta ter sede. Eis que derramarei a chuva sobre a terra sedenta. Você pode começar a falar com Deus. Estou sentindo uma presença de Deus tão maravilhosa, sabe?